aí galera, bem-vindos ao canal Aprenda Info. Hoje eu quero tratar com vocês a resolução de uma questão de concurso público. A questão ela foi da banca IADES, ano 2019, o órgão foi a Assembleia Legislativa de Goiás e o cargo policial legislativo. Como vocês podem ver aí, é uma resolução de uma questão bem recente, né? Deste ano agora. E a questão tratava o seguinte, que o PowerPoint 2016 possui diversas funcionalidades que auxiliam a criação de apresentações. Uma delas é representada pelo botão, e aqui nós temos o botão, a imagenzinha aqui do botão, cuja função é, ou seja, a questão quer saber para que serve este botão da imagem. E aí nós temos as alternativas. Na alternativa A, ele nos diz o seguinte, que o botão ele é para direcionar o texto. Na B, modificar o espaçamento entre linhas. Na C, diminuir o tamanho da fonte. Na D, alinhar o texto. E na última alternativa E, converter o texto em Smart Art. Bom, no caso aqui desta questão, o gabarito dela é exatamente a alternativa A. Ou seja, a função daquele botão é direcionar o texto, alterar a orientação do texto. Eu quero mostrar para vocês aqui na prática, primeiramente, aonde fica localizado este botão aqui no PowerPoint e também como que ele funciona na prática, o que que acontece, quais são as opções que nós temos nele e assim por diante. Então vamos lá, ó. Aqui eu coloquei um texto qualquer, escrevi aqui o nome Aprenda Info. Eu vou clicar uma vez sobre ele aqui, para que ele fique selecionado. E bom, agora nós vamos mostrar aqui aonde fica o botão. Ele fica aqui na guia Página Inicial. Dentro da guia Página Inicial, nós temos um grupo aqui chamado, olha, Parágrafo. Aqui, Parágrafo. E dentro dele, nós temos aqui o nosso botão, olha ele aqui, ó, Direção do texto. Então, quando eu clico sobre ele, ele me dá as seguintes opções. Horizontal, girar o texto em 90 graus, girar o texto em 270 graus e empilhado. Agora é o seguinte, ó, quando eu ponho o padrão, né, é horizontal, que já está. Se eu quiser girar o texto em 90 graus, eu vou clicar na segunda opção, em 270 na terceira e por último eu tenho a opção empilhado. Aqui, quando eu ponho o mouse em cima, vou girar o texto agora em 90 graus. Quando eu ponho o mouse em cima de 90 graus, ele já me dá uma demonstração de como este texto vai ficar girado, no caso aí, na posição 90 graus. Se eu puser o mouse em cima do 270, ele também vai me dar uma visualização de como este texto vai ficar em 270 graus. Eu vou pôr o mouse sobre o 90 graus e vou clicar sobre ele, ó. Aí sim foi aplicado 90 graus naquele texto, para vocês verem aí como que fica o texto em 90 graus. Aí eu poderia arrastar esse texto aqui para uma posição qualquer e deixá-lo aí onde eu queira no meu slide aqui no caso, né? Bom, vou voltar aqui no meu botão de direção do texto, vou clicar novamente sobre ele, certo? E agora eu vou colocar aqui a posição 270 graus, ó. Cliquei aqui e girou o texto para 270 graus. Vou voltar novamente aqui no meu botão de direção do texto. E agora eu vou colocar a posição, ó, empilhado. Veja lá como que fica, ó. É assim que fica o texto empilhado, certo? Bom, então é assim que funciona o botão. Eu vou voltar aqui só para a posição horizontal. E como eu dizia, é assim que funciona o botão de direção do texto, certo? Eu vou aproveitar e voltar aqui na questão e mostrar para vocês os outros botões aqui das outras alternativas, que neste caso nosso aqui estavam erradas, né? Mas vamos conhecer
aonde fica aí cada botão e como que é a cara de cada um deles. Bom, na alternativa B, que era modificar o espaçamento entre linhas, o botão que mexe no espaçamento entre linhas, ele também fica aqui na minha guia página inicial. Dentro da página inicial, dentro do mesmo grupo aqui, parágrafo, eu tenho aqui o botão que vai ser o de espaçamento entre linhas. Eu só vou clicar aqui em qualquer texto, eu vou clicar aqui no caso na minha palavra gabarito, só para que ele fique selecionado e o botão lá em cima fique habilitado de ser clicado, tá? Então eu vou voltar aqui sobre ele, ó, lembrando, né? Página inicial, grupo parágrafo, e aí nós temos este botãozinho aqui. Vejam que ele fica bem ao lado do botão aqui, ó, direção do texto, bem ao lado dele aqui, o botão espaçamento entre linhas. Então, o espaçamento entre linhas, ele vai trabalhar o quê? A distância de uma linha para outra do texto. Quando eu tenho um texto com 2, 3, 4 linhas e quero aumentar o espaço de uma linha para outra, é neste botãozinho aqui que eu devo trabalhar. Então, eu vou clicar sobre ele para ver as opções. Olha lá. O padrão de espaçamento é 1,0. Mas se você quiser aumentar, você tem lá 1,5, 2, 2,5 e 3. A mesma coisa, basta você escolher uma dessas opções, clicar sobre ela e o PowerPoint vai alterar o espaçamento entre as linhas. Caso você queira aumentar ainda mais, você vai nessas opções de espaçamento entre linhas e altera, coloca um tamanho ainda maior dos espaçamentos que tem aqui, 4, 5, 3,5, aí você que escolhe lá, tá certo? Bom, na alternativa C, ele trabalhava o botão de diminuir o tamanho da fonte. As fontes, elas são trabalhadas aqui dentro também da guia página inicial, só que aqui no grupo, olha, fonte. E o tamanho especificamente é neste botãozinho aqui, que está com 48, porque o texto que está selecionado, que é a minha palavra gabarito, ele está no tamanho 48. Se eu quiser alterar o tamanho, seja para aumentar ou para diminuir, é só eu clicar aqui nessa setinha e aí ele me dá as opções que nós temos aqui de tamanho. Então nós temos tamanho 8, 9, 10 e assim por diante, certo? O que é interessante aqui desta opção também é o seguinte, que só de eu passar o mouse sobre os números, né? Por exemplo, o gabarito está em 48. Se eu puser o mouse em cima do tamanho 8, olha lá, ó, ele altera o tamanho da minha palavra gabarito, colocando no tamanho 8. Uma visualização, na verdade. Por enquanto, ele não alterou nada. E eu vou passando o mouse em cima dos numerinhos aqui e vou vendo como que poderia ficar caso eu queira escolher uma dessas opções. Por exemplo, tamanho 24. Poxa, gostei. Gostei e quero aplicar. Clico sobre o 24 e aí sim, agora foi aplicado o tamanho 24 na fonte aqui da palavra gabarito. Se eu quiser alterar novamente, sem problema. Clico novamente aqui nessa setinha apontando para baixo aqui, do tamanho da fonte. E vamos ver aqui outra opção. Por exemplo, 48 é o que estava, que eu tinha deixado. Olha lá, 54, 60... Só que daí ele já começa a sair aqui do slide, certo? 54, por exemplo, vou clicar sobre ele e aí ficou aplicado o tamanho 54 no meu texto. Então, tamanho de fonte é trabalhado neste botão que eu mostrei para vocês agora. Na alternativa D, ele falava sobre alinhamento de texto. Os alinhamentos, eles ficam dentro também aqui da guia página inicial que nós já estamos. E aqui dentro do grupo, olha, parágrafo, nós temos 4 botõezinhos de alinhamento. Nós temos aqui o primeiro, que é o alinhamento à esquerda, depois nós temos o alinhamento centralizado, logo depois o alinhamento à direita e por último o alinhamento justificado. Então são esses os alinhamentos que existem aí no PowerPoint. Então quando se fala em alinhamento, vocês lembrem aí desses 4 botõezinhos aqui, tá certo? E por último, ele dizia converter o texto em Smart Art. Bom, o recurso Smart Art, ele fica aqui dentro da guia, olha,
inserir. A guia inserir ela fica bem ao lado aqui da guia página inicial. Então, eu vou clicar aqui na guia inserir. E aqui dentro do grupo, olha, ilustrações, eu tenho o recurso Smart Art. E o recurso Smart Art, ele é um elemento gráfico que pode ser colocado aí na apresentação e trabalhado aí no PowerPoint. Certo, gente? Bom, então foi respondida a questão aí para vocês, mostrando o gabarito. Lembrando que o gabarito desta questão foi a alternativa A, certo? E foi mostrado para vocês também os outros recursos, né? Aonde ficavam os outros recursos dentro aí do PowerPoint para que não haja confusão por vocês e por ninguém aí. Bom, então eu espero que com este vídeo eu possa ter ajudado vocês. Peço a vocês que vocês me ajudem, né? E se inscrevam no meu canal. Cliquem no sininho de notificação para receber a notificação sempre que novos vídeos forem postados. Deixem o seu like. E também deixem um comentário no vídeo dizendo o que vocês acharam da aula, se eu conseguir ajudar vocês. Se vocês têm alguma dúvida em informática que querem que eu responda a vocês. E também, se tem algum vídeo de concurso público, uma questão, uma dúvida em concurso público que vocês queiram mandar aqui para mim, para que eu grave um vídeo como este daqui. Tá? Então por hoje é isso. Fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu, gente!